A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, imortais do estado do Amazonas. Shalom, imortais do Brasil. Boa tarde a todos os imortais do planeta Terra. A partir do momento da concepção do ser humano, nós, eu, você, todos os que já morreram, nós somos imortais. Não há como se matar a alma. Não há como se matar o espírito. O único que vive, o único que morre é o corpo. E esse mesmo corpo que morre como semente, que volta a ser plantado na terra, como pó que volta à terra, ainda este, o corpo, o único que morre, voltará a viver um dia. Então hoje, como o pastor Cíntia anunciou no início da nossa celebração, esse culto está sendo em homenagem, em honra, em ação de graças por todos os que perderam um ente querido nesse início de ano de 2021, no ano em que rodamos o ano na esperança de tantas coisas boas e nós entramos nessa segunda e pavorosa onda da Covid-19, que atingiu praticamente todas as famílias da Terra, e em especial no Amazonas, na cidade de Manaus. Nós estamos num nível altíssimo dessa pandemia, num toque de recolher, num lockdown, como nunca houve antes. Mas nós queremos hoje trazer para todos nós a palavra da vida, a palavra da esperança, a palavra de Deus. Então o tema hoje da nossa pregação se chama Na Casa de Meu Pai. Você pode repetir na sua casa, onde você está? Na casa de papai. Na casa de meu pai. Esse texto nós vamos ler no livro, no Evangelho de João, do apóstolo João, no capítulo 14. E é o próprio Senhor Jesus quem fala conosco nesse texto. Ele nos consola, ele nos conforta. Jesus diz acerca da casa do Pai: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, Jesus fala. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não são poucas. Jesus diz, na casa de papai há muitas moradas. E para quem são essas moradas? Continuando a ler. Jesus diz assim, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E Jesus diz no verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, Jesus fala, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, Jesus é onipresente, ele estava na terra, mas ele estava no céu também. Ele disse, e onde eu estou? Ele estava na terra, ele estava no céu, e ele é onipresente. Ele diz, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, no verso 5, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E o verso 6, finalizando, Jesus responde, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essas mansões celestiais, elas estão prontas. Essas muitas moradas já estão prontas. Esse lugar que Jesus foi, preparou,
já está tudo pronto para o dia em que ele voltar para nos buscar e nos levar para o seu reino eterno, para o paraíso, para o Éden, para essas mansões celestiais. E enquanto ele não vem, os que partiram em Cristo antecipadamente já estão desfrutando desse lar eterno, desse Éden, desse paraíso, dessas muitas moradas, dessas mansões celestiais que Deus preparou para cada um de nós. Então, essas pessoas que nós queremos homenagear agora, essas que são ligadas à MCT, direta ou indiretamente, através de alguém que aqui está, já estão nas mansões celestiais. Então, queremos fazer a nossa homenagem aos imortais da MCT ou ligados a elas. Queremos nominalmente citar aqui a imortal Aldemir Augusta dos Santos Pinheiro. Queremos citar o nome do imortal Alexandre Cruz, que é tio da pastora Larissa, já desfruta desse lar eterno. Queremos citar o nome do imortal Antônio Elias de Carvalho Martins, do Said Bosco, amigo do Yuri, que lutou durante semanas, meses, e agora obteve a redenção da sua vida e já mora nessas mansões celestiais. Queremos aqui citar o nome de Carlos Silva, de Olinda Cruz, tia da Simone, da dona Lídia, mãe do amigo do Daniel Ferreira. Queremos citar o nome de Elini Carvalho, prima da Patrícia, amigo da Samanda, no local onde ela trabalha. Queremos citar o nome do imortal Heraldo Ferreira da Silva, tio da Thalita e da Tayana, que está aqui conosco, aqui na transmissão dessa celebração, na equipe de apoio. Queremos citar a imortal Ivete Medeiros, Jecristele Souza Soares, do imortal Jocenildo Sink, da Maria Júlia, do Marcos Sobreiro, do pastor Eliomar, amigo do missionário Cleôncio Lucena, da pastora Claudete Martins. Queremos citar o nome da imortal Silvia Moraes, tia da Reica, que anteontem partiu, deixando tanta saudade para a família. Da Júlia Pereira, irmã do Cleôncio Lucena, que foi citado aqui, que ontem partiu, deixando essa lacuna na família Lucena e na família Pereira. Queremos citar o nome de Clotilde de Gama da Cruz, avó da Sumaia, que partiu hoje. E por último, hoje recebemos a notícia do primo da pastora Cíntia, que se tornou imortal também, já vive com o Rei da Glória, Jesus Clécio Bindá, que tanta saudade deixou e já fez com que nós acordássemos um dia numa saudade muito grande. Todos nós esperamos ver essas pessoas novamente. E um dia nós os veremos. Um dia nós estaremos todos juntos para celebrar a vida. Mas assim como nós homenageamos essas pessoas ligadas à MCT, nós também queremos prestar a nossa homenagem a todos os imortais do estado do Amazonas, que está sendo assolado no maior pico da pandemia, nessa segunda onda, onde já são mais de 7.051 pessoas mortas somente pela pandemia da Covid-19. Queremos também prestar a nossa homenagem ao nosso Brasil, terra amada, a nossa homenagem a essas mais de 200.000 pessoas, dentre as quais nós citamos 20 nominalmente, dentre as quais nós citamos mais de 7.000 aqui do nosso estado, mas já são mais de 216.445 pessoas assoladas por essa pandemia que perderam as suas vidas e deixaram essa lacuna, essa saudade. E hoje nós vamos ver o que aconteceu com elas, onde é que elas estão e qual a esperança de nós as reencontrarmos novamente. E, finalmente, nós queremos fazer a nossa homenagem aos imortais do planeta Terra, a nossa pátria desse sistema solar, a nossa pátria da nossa galáxia Via Láctea, a nossa pátria do nosso universo. Hoje, já foram afetadas mais de 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões
foram mortas através dessa pandemia e cada uma dessas famílias ligadas a cada uma desses mais de 2 milhões de pessoas estão assoladas, estão isoladas, estão tristes, estão com o pranto no seu coração, com o choro, com a tristeza e muitas até com a desesperança. Mas hoje nós queremos trazer exatamente ao contrário, nós queremos trazer para a sua vida esperança. Então, entenda bem. Eu queria que você olhasse bem para esse slide. A morte não foi feita para o ser humano. Nenhum de nós está preparado para essa travessia, para essa viagem. Todos nós, de alguma forma, temos um certo temor, porque desconhecemos o que está do outro lado desta vida. Então, entenda bem. A morte não foi feita para o ser humano. Eu e você, todos os que vivem, todos os que já morreram. No princípio, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos para sermos imortais. Nós fomos feitos para vivermos para sempre. E pelo fato do nosso DNA, da nossa criação por Deus, não prevê a morte. Não há como qualquer um de nós se consolar com a morte, porque ela não estava prevista no plano original de Deus, ela não existia. E é por isso que ninguém se conforma com a morte. É por isso que ninguém se alegra com a morte, porque ela não foi feita para mim, a morte não foi feita para você, a morte foi feita para o diabo que pecou e foi lançado do céu para as trevas exteriores, mas não foi feita para o ser humano. Então entenda, todos nós fomos criados para sermos imortais. É isso que eu sou e é isso que você é. Somos imortais. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para esse propósito, de sermos o que Deus fez para eu ser, na semelhança do que Ele é, que é um ser imortal. Então, pela essa característica que eu tenho da imortalidade, nenhum de nós vai se conformar com a morte, nenhum de nós vai aceitar a morte. Agora olhe para mim. Então, se eu sou imortal, se você é imortal, se as pessoas que já morreram são imortais, então, por que existe a morte? A grande questão é essa que cada um de nós estamos falando. Por que existe a morte? A morte existe por causa do pecado. Entenda, eu e você nascemos para sermos imortais. Mas Deus colocou na minha vida, na sua vida, o livre-arbítrio. A decisão livre de decidir escolher ser imortal para sempre, viver para sempre no corpo aqui na terra ou morrer um dia, seja em que tempo for. E essa escolha, quem decide sou eu, de viver ou morrer. E no princípio, infelizmente, no livro de Gênesis, da nossa criação, está dito que a opção que Adão fez, representando a raça humana, foi a opção pela morte. E por causa dessa opção, pela morte que Adão fez, Adão transmitiu para a raça humana, eu e você, a morte até o dia de hoje. A palavra de Deus que através de um homem, um único ser, Adão, a morte entrou pela terra. A morte entrou no planeta Terra. Através de um homem, de um único homem, Adão. Porque pecou, porque desobedeceu a Deus. Por causa da sua desobediência, a morte entrou no planeta Terra e desde o tempo de Adão até o tempo de hoje tem trazido desolação, tem trazido tristeza, tem trazido pranto, tem trazido dor, tem trazido
desesperança para bilhões e bilhões de pessoas. E o que aconteceu quando Adão pecou e por ele entrou a morte no mundo? Todos nós passamos a andar desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, conforme está escrito no profeta Isaías. Então, a partir desse momento de maldição que houve sobre a terra, através do pecado, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e a humanidade passou a ficar à deriva na terra. A humanidade passou a andar errante na terra. Entenda, antes Deus criou para o homem, para mim, para você, o homem para a mulher, o Éden, a terra, o paraíso. E ele era regado por 4 rios. Ele tinha riqueza, ele tinha conforto, ele tinha vida, ele tinha eternidade. Mas a partir do momento que a opção errada do homem de pecar se implantou em seu coração através da sugestão da serpente, que é o diabo, a morte entrou no mundo. E desde Adão até o dia da plenitude dos tempos em que Jesus nasceu, o homem andava nessa desesperança sem fim. Mas aonde habitava a região da sombra da morte, como você pode ver nesse slide, uma ilustração muito boa, aonde havia a morte e a destruição, nasceu a esperança da vida eterna novamente. Nasceu a esperança de desfazer aquilo que o diabo fez. Jesus, ele veio para desfazer o que o diabo fez. Através de um homem, Adão, o diabo fez vir sobre a face da terra a morte de todos os viventes na terra. Mas através de Jesus, através do nascimento de Jesus, veio a vida eterna a todos os seres viventes que olharem para ele. Olha que coisa extraordinária. Nós não podemos contestar a morte porque ela existe, é um fato. Então, através de Adão entrou a morte. Todos nós sofremos com isso até o dia de hoje. Mas a palavra de Deus diz que através de Jesus entrou a reconexão com a vida eterna. E sabe o que Jesus veio fazer? Ele veio pagar o preço do meu pecado. Sabe o que Jesus veio fazer? Ele veio ser o meu substituto na cruz. Porque aquela cruz era minha, não de Jesus. Mas a palavra de Deus é categórica quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então esse amor de Deus foi tão grande por mim, por você, que mesmo eu estando desgarrado, por opção minha, porque quis pecar, ele disse: eu vou salvar você. E deu Jesus. E Jesus, ele veio cheio de graça, sabedoria. Ele é a manifestação da glória de Deus, ele é a própria presença do Pai entre nós, tanto é que ele se chama Emanuel, Deus conosco. E ele veio, cumpriu a sua missão de buscar e salvar o perdido, mas para isso ele precisava morrer no meu lugar, no seu lugar, para pagar o preço altíssimo do pecado. E sabe o que Jesus fez? Ele morreu por mim. Morreu por você. E todo morto precisa ser sepultado. E Jesus, ele foi sepultado, mas aconteceu algo extraordinário. No 3º dia, Jesus ressuscitou. E sabe o que aconteceu quando Jesus ressuscitou depois de morto? No 3º dia, tragada foi a morte pela vitória. E hoje nós podemos cantar: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragado foi a morte pela vitória de Jesus da cruz.
E Jesus é o primeiro, a primícia da ressurreição. Então a palavra de Deus diz que assim como Jesus ressuscitou de entre os mortos e se tornou novamente o que é, imortal, para todo sempre, assim será com todo aquele que nele crê. E Jesus, através desse ato fenomenal de destruir o aguilhão da morte que assolava a humanidade sem piedade, ele abriu um portal para o céu, para mim e para você. E o salmista canta no Salmo 24, levantai, ó portas, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Aí a palavra responde, o Senhor dos Exércitos, Jesus. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Então vamos levantar nossas cabeças, porque através desse ato de destruir a morte, Jesus, quando morreu, ele desceu nas regiões inferiores na terra, tomou cativo o cativeiro, todos os mortos que haviam morrido desde Adão até o dia desse ato profético dele, e ele tomou nas suas mãos o cativeiro da morte e levou consigo o cativeiro para os céus, para o paraíso. E uma das pessoas que experimentou isso foi o ladrão que estava com ele na cruz. Você lembra o que aconteceu quando Jesus conversava com aquele ladrão? Ele disse, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Agora, você lembra o que Jesus falou para esse ladrão? Jesus falou para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E naquele mesmo dia, uma sexta-feira, todos os três que estavam na cruz precisavam morrer, porque o sábado era sábado de Páscoa, não poderia ter ninguém pendurado numa cruz. E naquele mesmo dia, naquela mesma sexta-feira, aquele ladrão passou pelo portal eterno, Jesus, e foi para o paraíso das mansões celestiais que Jesus preparou para todo aquele que nele crê. Isso é uma palavra extraordinária. Isso começa a trazer esperança. Então, tem esperança para quem morreu? Tem! Se estiver em Cristo, tem. E sabe o que Jesus fez com esse ato monumental de vencer a morte? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queria que eu colocasse na tela esse versículo. Ele nos libertou do império das trevas. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, através desse ato monumental de cessar o aguilhão da morte, Jesus nos transportou para esse reino de luz e nos tirou do império da morte que assola a humanidade até os dias de hoje. Então nós precisamos trabalhar na esperança dessas palavras eternas que Deus nos liberou através das suas sagradas escrituras. Então a partir daí nós vamos conhecer agora o segredo da imortalidade. Olha qual é o segredo da imortalidade. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus diz, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele nos desafia a uma fé sobrenatural. Crês isso? Tu crês que aquele que morre vive? Tu crês que aquele que vive não morrerá eternamente? Então, através de Jesus, nós temos essa esperança eterna. Entenda, esse ato que foi feito por Jesus foi feito uma única vez para todo o sempre. E como nós lemos no começo do texto, não existe outra forma de ser como está dito que é. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Jesus, ele reafirma, ninguém, e quando ele fala ninguém, é ninguém
ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque Jesus é o portal da vida eterna. Até hoje a ciência, a mitologia, a tecnologia anda procurando portais para acessar os céus. Até hoje, nos filmes de ficção científica, o que mais a gente vê são homens procurando portais para serem imortais. Mas o portal já foi aberto. O portal já existe. O portal para a imortalidade, o portal para o céu, o portal para sair do caos, o portal para sair da morte se chama Jesus. Ele é o portal da eternidade, ele é o portal da vida eterna. E, finalmente, precisamos responder essa pergunta que cada um de nós que perdemos alguém queremos fazer. O que vai acontecer com os mortos em Cristo? Nós citamos 20 pessoas ligadas à MCT que faleceram só da semana passada para cá. Nós citamos mais de 2 milhões de pessoas que já morreram no mundo, só da Covid, fora as outras que morreram de tantas outras coisas. O que vai acontecer com os mortos em Cristo? O texto que a pastora Cíntia leu no início responde essa pergunta de uma forma clara e absoluta. A partir do verso 16, 1 Tessalonicenses 4, diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, que Senhor é esse? O Senhor Jesus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, preste atenção, descerá dos céus. E o que vai acontecer com os mortos? Diz assim: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós quem? Os que estamos vivos. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Que coisa extraordinária! Todos os seres viventes da terra deveriam conhecer esse texto. Todos os habitantes do planeta Terra um dia precisavam ouvir essa palavra de esperança. A partir do momento que um ser humano nasce, ele se torna imortal, mas por causa do pecado um dia ele vai morrer. E quando a pessoa morre, a palavra de Deus diz que o espírito volta a Deus, que o deu, o espírito é imortal. Quem deu foi Deus e ele recebe de volta. A alma é imortal também. E a palavra de Deus diz que a alma que pecar contra Deus, essa morrerá, não porque deixa de existir, mas porque vai ter uma segunda morte, vai ter uma segunda vida no inferno para sempre. Mas a alma que confessar a Jesus como Senhor e Salvador, e a alma é os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa vontade, diz que vive para sempre. Mas quer seja no céu, quer seja no inferno, ela é imortal, não morre nunca. E resta o corpo. E o que acontece com o corpo? O corpo, quando morre, a palavra de Deus diz que o pó volte ao pó de onde veio. Isso é palavra de Deus. O pó volta ao pó de onde veio. Todos os nossos mortos nós estamos sepultando, e principalmente agora os mortos por causa da Covid, eles não têm mais direito de funeral. Ele não tem mais direito de uma celebração de despedida, um abraço, um beijo. Não tem mais direito a nada. Eles são sumariamente sepultados ou cremados. Mas a palavra de Deus nos afirma que se essa pessoa um dia ouviu falar de Jesus, se ele deu atenção à voz do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que no dia que Jesus vier buscar todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, e esse dia pode ser hoje, esse corpo que está em pó, quer seja destruído pela terra, quer seja destruído pelo fogo, cremado, ele vai ressuscitar, imortal e glorificado, como foi o corpo de Jesus. Você sabia que o corpo de Jesus, quando ressuscitou, ele era um corpo que os discípulos pegavam, mas ele era um corpo glorificado que atravessava paredes.
de pedras, que atravessava portas fechadas. Então, assim como foi com Jesus, será conosco, o nosso corpo será glorificado, receberá a glória de Deus, e ele será imortalizado. Então, a corrupção vai se tornar em grandeza de poder, o que era mortal vai se tornar em imortal, o que era corruptível em nós vai se tornar incorruptível, o que era trevas em nós vai se transformar em luz, porque Jesus tem esse poder de nos conceder vida plena. Então tenha esperança. Eu sei que todos nós estamos sofrendo por causa da morte de tantos entes queridos e cada vez a gente chora mais. Mas o nosso choro vai se transformar em alegria, porque em breve estaremos todos juntos novamente para comemorarmos a imortalidade no Éden, no paraíso, onde Jesus já preparou as suas mansões celestiais para nos entregar a todos os que olharmos para Jesus e que entregarmos a nossa vida a Ele. E concluindo, olha a promessa extraordinária que Deus dá hoje para mim, para você, para todos nós que estamos chorando. Nosso primo Clécio hoje nos deixou, deixando tanta saudade, tantas pessoas queridas. E olha que Deus diz aqui, no livro do Apocalipse, diz assim: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esses que estão lá já estão sendo consolados com essa palavra. E a morte já não existirá. E a palavra de Deus continua dizendo, lá nessas mansões celestiais, onde essas pessoas já estão, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E sabe por que as primeiras coisas passaram? É porque Jesus fez tudo novo. Eis que faço novas todas as coisas, Jesus diz. Eis que faço novas todas as coisas. Então toda essa podridão, todas essas coisas ruins, toda essa tristeza, essa dor, todo esse pranto, todo esse choro, esse luto, Jesus diz, eu faço passar porque eu vou fazer novas todas as coisas. Vou fazer nova a sua vida. Vou fazer nova a sua esperança. Eu vou fazer novo tudo que foi envelhecido pelo pecado. Mas só existe uma forma de nós recebermos essa novidade de vida. É entregando a nossa vida ao Senhor Jesus. Ah, mas pastor, eu tenho a minha religião, tenho o meu credo, tenho o meu dogma. Continue com ele. Isso não leva ao céu. O que leva ao céu é Jesus. Porque ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sirva a Jesus no local em que você achar melhor, na religião que você achar melhor, no dogma que você achar que lhe agrada, mas precisamos ter Jesus. É a única garantia de irmos para o céu. E todos nós estamos vivendo num tempo em que ninguém mais duvida de que existe a morte. Nem todo o dinheiro do mundo pode salvar alguém, nem toda a riqueza do mundo pode salvar alguém, nem todos os poderes do mundo podem salvar alguém. A morte, ela vem sorrateiramente, levando poderosos e pessoas que não têm poder algum. E aí? Onde vamos passar a eternidade? A decisão é minha, a decisão é sua. E lembre-se, Jesus é esse portal para a vida eterna. Jesus é esse portal, esse passaporte para a vida eterna, para a imortalidade. E nós queremos encerrar mais uma vez, homenageando todas essas pessoas e tributando honra e glória ao Senhor Jesus Cristo por tê-las acolhido, porque todas elas estiveram vários dias, várias semanas sob uma intensa oração da igreja a favor delas, pela saúde delas, pela recuperação delas, pela vida delas. E eu tenho certeza absoluta que de alguma forma elas sentiram esse amor. Porque na terra existem 3 grandezas: a fé, a esperança e o amor. Mas Jesus diz que o maior deles é o amor, porque o amor ele transcende o tempo, ele transcende as paredes, ele transcende as barreiras. Então tenho certeza que todos esses pelos quais nós oramos estão na casa de meu Pai. Muito obrigado, Deus os abençoe.